Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os meus colegas de mesa, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, dou-lhe boas-vindas até Castelo Branco, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ANAF, mais uma vez também os meus cumprimentos, e ao Rui Amar, enquanto coordenador distrital, os parabéns, por um lado, e por outro lado, o elogio por esta organização e também por colocar dentro daquilo que é o debate das freguesias, o 25 de Abril, os 50 anos, aquilo que se fez e aquilo que esperamos vir a fazer para o futuro. Cumprimento os meus colegas presidentes de Câmara, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Provença Nova e também Presidente da Câmara Municipal de Ilha, o Sr. Deputado da Assembleia da República, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, os demais membros dos órgãos sociais, dos órgãos da ANAF, todas as pessoas aqui presentes. Eu queria ser relativamente rápido, mas não podia deixar de colocar aqui 3 ou 4 aspectos que dizem muito respeito às freguesias e à vida daqueles que vivem nessas mesmas freguesias. E começava por transportes. Num território como o de Castelo Branco, em que temos o terceiro maior concelho do país em termos de área geográfica, a questão dos transportes é uma questão na ordem do dia. São distâncias enormes para percorrer, são distâncias onde o número de pessoas a utilizar esses transportes são relativamente poucas, mas ainda assim, sendo poucas, têm e devem ter os mesmos direitos e devem ter as mesmas oportunidades dos territórios onde o número de utilizadores é maior do que no território como o Concelho de Castelo Branco. A Câmara Municipal tem feito um esforço enorme no sentido de Castelo Branco, tem feito um esforço enorme no sentido de dar essas condições. E é por essa razão que investimos naquilo que são os transportes públicos e dentro dos transportes públicos desenvolvemos um projeto que é o transporte a pedido ou transporte flexível, em que complementamos a rede de transporte da rede urbana ou a rede de transportes concelhios, dos autocarros, com a disponibilidade de transporte entre algumas localidades que não se justifica ter o autocarro e as linhas de transporte por autocarro. Isso obriga-nos a fazer um esforço suplementar no sentido de dar a essas populações as condições de acessibilidade dentro da freguesia, mas também entre as freguesias e a sede do Conselho. É um projeto que iniciamos enquanto projeto piloto, entretanto alargámo-lo, felizmente que temos bons resultados e temos bons resultados naquilo que é o serviço disponibilizado à população, que permite, portanto, dar essa oportunidade e dar as mesmas condições. Confrontamos, obviamente, com as questões do financiamento. Isto custa muito dinheiro. Nós também diminuímos de forma significativa o preço dos espaços para dar também a oportunidade a mais pessoas de os utilizar e, ao mesmo tempo, também por questões de sustentabilidade ambiental. Mas, como disse, são disponibilidades que custam muito dinheiro e que não temos condições para aprofundar ainda mais, também por essa mesma razão. E é aqui que, Sr. Secretário de Estado, embora não seja a sua pasta, lhe pedia a sua intervenção. Aquilo que diz respeito às transferências para os municípios no âmbito do Fundo Ambiental discrimina entre os territórios do litoral e os territórios do interior. Ou seja, no litoral, porque existe maior população, há mais recursos, para o interior, onde existem maiores necessidades, existem menos recursos. Penso que seria um aspecto importante a verificar e também um reforço dessa disponibilidade de recursos financeiros para as nossas regiões através do Fundo Ambiental, como lhe dizia. O segundo aspecto, e também eu queria deixar à consideração do Sr. Secretário de Estado, não é um caderno nem caro do Sr. Secretário de Estado, é apenas levantar aqui algumas questões que eu sei que conhece bem, porque enquanto autarca também se confrontou com elas. O segundo aspecto que queria aqui referir tem a ver com outro tipo de acessibilidades e tem a ver com as acessibilidades digitais. E não apenas acessibilidades digitais ao nível das comunicações da internet, mas coisas tão simples como o acesso a uma rede de telemóvel. Nós ainda temos no Concelho de Castelo Branco algumas freguesias e algumas localidades onde é necessário procurar um ponto onde se tenha um pouquinho de rede para se poder comunicar. Ora, estamos hoje no mundo digital em que é possível trabalhar a partir das Charzedas ou a partir da Lisga para o mundo inteiro, mas só o podemos fazer, obviamente, se tivermos uma ferramenta essencial, que neste caso é a disponibilidade de rede, a disponibilidade de fibra e a disponibilidade para comunicar.
Tem sido feito, também é verdade, nos últimos tempos, tem sido feito um esforço suplementar e tem sido feito um trabalho suplementar relativamente a isso que nós valorizamos. Ainda assim, estamos longe de atingir o pleno da disponibilidade nas nossas localidades e hoje também, há pouco já falava sobre isso, com a presença de muitos estrangeiros que trabalham eles também à distância, afigura-se ainda mais importante ter essa rede que ponha o país todo à mesma velocidade e, neste caso, a uma velocidade que nós queremos que seja uma velocidade de desenvolvimento. São dois aspectos que queria aqui referir, que são importantes no dia-a-dia das nossas populações e que, a concretizarem-se, muito melhorarão a sua condição de vida e também a igualdade de oportunidades. O terceiro aspecto já aqui foi abordado, tanto pelo Rui como pelo Jorge, e tem a ver com a questão da rede de multibancos. Nós temos freguesias ou temos caixas de multibanco que custam 700 e 800 euros por mês. E temos muitas localidades onde ainda nem sequer temos uma caixa de multibanco. E esse é um serviço importante e fundamental para as populações. É uma disponibilidade importante e fundamental para as populações. Mas não é possível uma junta de freguesia, uma pequena junta de freguesia, suportar 400, 500, 600 ou 700 euros por mês para alimentar uma caixa de multibanco. E aqui alguma coisa tem que ser feita. Eu já falei várias vezes com o Jorge Veloso sobre esse assunto. Os presidentes da freguesia do nosso concelho têm insistido muito com a Câmara Municipal no sentido de reforçarmos a rede de caixas multibanco, mas as câmaras municipais também não conseguem suportar tudo. Também não é possível. E há, do meu ponto de vista, uma responsabilidade também do Estado e dos operadores relativamente a este assunto e à criação de condições para terem acesso a um serviço que é fundamental para muitas das populações. E nós temos situações aqui no nosso concelho em que os cidadãos, para levantarem 50 ou 100 euros ou 20 euros, têm que deslocar 4, 5 ou 6 ou 7 ou 10 quilómetros ou até mais para poderem fazer uma coisa tão simples como levantar algum dinheiro. Faz sentido ter aqui uma estratégia nacional, e sei que a ANAF tem estado empenhada precisamente nesse aspecto. Faz sentido termos aqui uma estratégia nacional e que olhe também de uma forma positiva para o território e para as características do território, criando aqui condições. Porque, verdade seja dita, quando se tratou de convocar os cidadãos para ajudar as entidades bancárias naquilo que eram as suas dificuldades, os cidadãos também estiveram presentes, não de forma voluntária, mas de forma obrigatória, ajudando com aquilo que são os recursos nacionais para a sustentabilidade da banca, que nós sabemos que é importante por muitas razões, até para a dinamização da economia, para a valorização das regiões, através do apoio às atividades industriais ou comerciais, e não está aqui em causa minimamente a importância da banca, ela é fundamental para o desenvolvimento de um território e para o desenvolvimento de um país. Mas, se calhar, há aqui alguma responsabilidade social que também importa referir e importa ter presente. E falando precisamente disso, não há muito tempo, há 1 ano e tal, ou 2 anos, até aconteceu aqui em Castelo Branco também a mesma situação que tem acontecido noutros territórios. Dentro da cidade nós temos tido a retirada de várias caixas multibanco. Aqui não é tão crítico porque a proximidade é grande, mas ainda não há muito tempo uma entidade bancária retirou a caixa multibanco de uma freguesia que ainda tem uma população significativa. Primeiro retirou uma agência e a seguir acabou com a caixa multibanco. Sr. Secretário de Estado, sei da sua sensibilidade para estes assuntos e pedia-lhe também a sua intervenção e o seu cuidado relativamente aos mesmos, porque estamos aqui a falar das pessoas e dos seus problemas. E seja o papel de um Presidente de Câmara, seja o papel de um Presidente de Junta de Freguesia ou do seu Executivo, ou seja o papel de um Governante, como é o caso do seu Secretário de Estado e dos seus Ministros, a nossa obrigação primeira é precisamente dar resposta às pessoas, às suas necessidades e à coesão do território. E, efetivamente, importa-nos falar de coesão do território. Foram 3 aspectos apenas, Sr. Secretário de Estado, que achei por bem colocar aqui neste encerramento desta conferência, ou deste encontro, que são importantes para as pessoas, que são importantes para o território e que são importantes para a coesão do território. Porque nós não podemos apregoar apenas as intenções de coesão, temos que promover
as condições para que exista essa coesão. Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, os meus cumprimentos, felicitá-lo pelo cargo que desempenha. Esperamos, sinceramente, que tenha sucesso na sua ação política, que ela seja promotora de desenvolvimento. Sei, porque ainda há pouco o senhor referia que tinha enviado uma mensagem aos autarcas. Tive a oportunidade há pouquinho, quando estava ali sentado ao seu lado, de verificar que ontem à tarde, ao final da tarde, me foi remetida, ainda não a tinha lido. Agradeço essa sensibilidade e também essa ação. E pode contar com os autarcas. Pode contar com os autarcas nas câmaras municipais, pode contar com os autarcas nas freguesias, porque o nosso interesse é um interesse, digamos, comum, que é as nossas gentes, o seu bem-estar e o nosso desenvolvimento. Sucesso. Bem-aja.